Aleluia, glória a Deus. Quero aproveitar nesse finalzinho de tarde, saudar todos com a doce paz do Senhor Jesus, aonde neste momento teremos uma reflexão com a palavra de Deus, aonde nós vamos falar sobre o profeta Eliseu. Quem foi o profeta Eliseu? Como vivia o profeta Eliseu? Né, irmãos? Eu tenho certeza que será um momento de reflexão muito forte. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve oração a Deus em agradecimento a Deus por Ele ter nos guardado no dia de hoje. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento de oração, eu quero apresentar, meu Deus, onde chegará, meu Deus, a transmissão da Tua palavra. Ó Deus, quem irá escutar a Sua mensagem. Ó Senhor, fala conosco, nos desperta, que nós viemos ver, meu Deus, cada procedimento de cada profeta que te servia. Ó Deus, vem nesta hora falar conosco através da tua mensagem. Fala fortemente em cada coração. Senhor, nos desperta, meu Pai, e vem nos ensinar o caminho do Senhor, para que nós viemos andar com fidelidade diante da tua presença. Aproveitando a palavra do Senhor nessa tarde, glória a Deus. Quem era o profeta Eliseu? Ele era um profeta do Antigo Testamento. Ele vivia 800 anos antes de Cristo. E Deus começou a se manifestar na vida do povo. E Deus enviou 30 profetas do norte para Israel, próximo a Judá. Aleluia. Para afastar o povo do pecado, da idolatria do homem. Louvado seja Deus. E Eliseu, enviado por Deus, aleluia, preparou o povo para um conhecimento com Deus, para um caminho com Deus, aleluia. E a Bíblia revela, louvado seja Deus, que existia um profeta chamado Elias, ao chegando já à sua idade. O Senhor já começa, aleluia, a mostrar para Elias que ele precisava de um sucessor para dar continuidade ao chamado do Senhor. Mas se você observar a maneira que Deus usou o profeta Elias e a maneira que Deus usou o profeta Eliseu, foi uma maneira totalmente diferente. Mas se você for ver na palavra de Deus, os dois eram profetas de Deus. Aleluia. E a Bíblia revela, irmãos, que o profeta Eliseu, em hebreu, que significa meu Deus é a salvação, aleluia, em um profeta bíblico. Ele era discípulo de Elias. Como eu acabei de dizer, foi sucessor de Elias. No reino norte de Israel, era filho de Safate. Irmão, quando Deus chama o profeta Elias e começa a mostrar, aleluia, que precisava de um sucessor, a Bíblia revela que estava ali o profeta Eliseu, aonde passa o profeta Elias. E pega a sua capa e pôs sobre o profeta Eliseu. O profeta Eliseu já entendeu. A Bíblia revela que o profeta Eliseu estava ali com 12 moedas de boi. Aleluia. Louvado seja Deus. 12 jumentas de boi. E dessa hora Elias passou por ele, pelo profeta, e pôs a capa sobre ele. O que simbolizando, missionária? Simbolizando a liderança, a aliança. Simbolizando, aleluia, o mistério de Deus. Simbolizando, aleluia, a comunhão com Deus. E Deus nesta hora pergunta para mim, para você, profeta Elias do século 22, aleluia, louvado e exaltado ao Senhor. Missionário, que para mim significa a capa do profeta Eliseu, significa a unção de Deus, a autoridade de Deus, a aliança de Deus, o pacto que Deus tem contigo. E a Bíblia revela, aleluia, que ali Deus começa a se manifestar na vida do profeta. Mas o profeta, aleluia, Eliseu, exaltado é o nome santo do Senhor, exaltado é Deus. E quando ele lançou a capa sobre ele, simbolizando a transferência da liderança, simbolizando o ministério, em outra ocasião sabemos que bem, que Eliseu estava diante do Jordão, onde aconteceu milagre. Missionária, qual foi a importância? Irmão, eu quero dizer para vocês que a importância do chamado na vida de Eliseu não é diferente na minha e na tua vida. O chamado de Deus é um chamado forte e maravilhoso. Exaltado é o Deus de Israel. Glória a Deus. Fica uma lição, irmão, da vida, para mim e para você. Quem foi Eliseu? Um homem muito ativo.
na obra do Senhor. Por mais de 50 anos, falou com muita autoridade, com unção. Era respeitado, realizou muitos milagres. Aleluia. Louvado e exaltado ao Senhor. Mas chegou um momento, irmãos, aleluias, ele fez o dobro realizado do que aconteceu na vida do profeta Elias. E o profeta Eliseu era sucessor de Elias. E fez obras maiores ainda. Se nós podemos ver, irmãos, através do profeta Eliseu, missionária, quais foram os milagres? Ele aumentou o azeite daquela viúva. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o segredo estava na capa. Quando o profeta Eliseu, ele pede para o profeta Elias, o que ele queria? Ele falou: quero somente a porção dobrada, show do Espírito Santo. E o Senhor nesta hora tarde fala contigo, e meu irmão, se você crê, você recebe de Deus a porção dobrada do Espírito Santo, onde ninguém vai tirar de ti porque é de Deus. Só ele tem poder de tirar. E quando Eliseu recebe a porção, ali Elias é arrebatado na carruagem de fogo, irmãos. É coisas lindas, os mistérios de Deus, a palavra de Deus nessa tarde falando contigo. Quem era o profeta Eliseu? Homem de Deus. Deus arrebata Elias e aí começam os sinais a acontecer na vida do profeta Eliseu. Aquela mulher vai até o profeta, faz acontecer naquela botija de azeite. Aleluia. Mas, missionária, qual foi o primeiro milagre? Quando, aleluia, Eliseu, aquela água quando ele passava no Jordão, não servia, fazia mal. E ali ele pega um sal e pôs, e quando ele lança sobre aquela água vira uma água sobrenatural, de bênção naquele lugar. A história de Naamã, e vai seguindo. O machado que flutuou, e vai seguindo os propósitos de Deus. E nessa tarde Deus pergunta, aleluia, aonde está o segredo de você com Deus? Aonde estão os mistérios de Deus na tua vida? Eliseu aumentou o azeite daquela viúva. Eliseu fez o machado flutuar através da direção do Espírito Santo. Eu digo que profeta, irmão, homem, mulher de Deus, ela tem que ter autoridade sim, ela tem que ter unção sim. E aí começa o milagre de Deus. A Bíblia revela, irmãos, que quando o profeta Eliseu morreu, aleluia, até os ossos do profeta de Deus acontecia milagre. Eita, Deus forte. Até os ossos do profeta de Deus acontecia milagre. Você observa que quando Elias, aleluia, pergunta para o profeta de Deus, no capítulo 2 e versículo 10, e disse, coisa difícil pediste a mim, veres quando for tomado a ti. Assim te farei, porém não sei se fará. E sucedeu que indo ele andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos e fogo se parou em outro, e Elias subiu no céu, rodeado de redemoinho. E aí Eliseu vira sucessor de Elias. Porque ele perseverou. Onde Elias estava, o profeta de Deus, Eliseu estava. Aonde está o profeta de Deus, irmão, tem que acontecer milagre. Onde você chegar tem que acontecer prodígio. Você é profeta de Deus. O Deus que operou na vida do profeta Eliseu opera na tua vida nessa tarde, se você crê. E aí acontece o grande milagre de Deus. Aquelas 42 crianças riram da careca de Eliseu. Eliseu, aleluia, com toda autoridade, libera, e acontece o quê? Aquelas crianças foram devoradas. Missionária, a autoridade que Deus dá a você é a autoridade de Deus, prossiga, não pare. Aleluia. E todos os milagres que Deus operou na vida do profeta Eliseu foram milagres grandes, irmãos. Foram milagres grandes, milagres poderosos. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele foi um homem positivo, meu irmão. Aleluia. Fazendo a obra de Deus. Aleluia. Cheio da autoridade de Deus. Louvado e exaltado é o Senhor. Podemos ver a diferença do Deus,
mas é o mesmo Deus que operava no passado, opera no presente. Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus possa falar em teu coração. O livro de 2 Reis 2:10 a seguir, do profeta Eliseu, hebreu, homem de Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Que nessa tarde você possa se encher do Espírito Santo. Que através de Jesus Cristo você possa receber o chamado de Deus na tua vida, não recuar. Que você possa, aleluia, saber o grande segredo que Deus tem contigo. Aleluia. Que o Senhor possa te abençoar nessa tarde. Que o Senhor possa manifestar a graça dele na tua vida. Irmão, a Bíblia fala que mesmo depois da morte do profeta, houve uma guerra e morreu. E foi sepultado ali. E a Bíblia revela que nessa guerra um dos homens caiu no sepulcro de Eliseu e ressuscitou. Para você ver que até os ossos do profeta Eliseu faziam milagres. E não é diferente. Se você crê nessa tarde, receba milagre de Deus. Se você crê nessa tarde, receba a bênção de Deus. E que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Profeta Eliseu, não para a sua trajetória por nada. Prossegue, caminha. Jesus é contigo. Que o Espírito Santo, o dono da palavra, possa despertar vocês nessa tarde. Tá bom? Uma reflexão da palavra de Deus rapidinho, para vocês verem a autoridade do profeta, a unção do profeta. O Deus que falava com o profeta de antigamente, fala comigo, fala contigo, usa nas revelações, usa nas visões. Aleluia. O nosso Deus não mudou e nunca vai mudar, irmão. Quem muda é o homem e a mulher, mas Jesus continua verdadeiro e fiel. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Receba esta mensagem nesse finalzinho de tarde. Aonde chegar, a missionária pede uma coisa. Quem receber essa mensagem, manda para a missionária. O que significou essa mensagem nessa tarde para você, na sua vida espiritual? Como está a tua vida diante de Deus? Aleluia. Como está sendo o seu procedimento com Deus? O profeta Eliseu tinha, aleluia, atitude. Aleluia. Porque a atitude dele, irmão, a perseverança dele, de ser sucessor do profeta Elias, fez com que Deus, aleluia, operasse grandemente na vida dele. E que Deus abençoe todos vocês que escutarem essa mensagem. Manda um alô para a missionária, tá bom? De onde está falando? E que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Um abraço firme e forte.